In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na terceira semana, segunda-feira, depois de Pentecostes. Ontem celebrávamos ainda o domingo infra octavum corde Iesus, né? Então, hoje celebramos São Barnabé. Foi muito importante São Barnabé. Se a gente acompanha a leitura de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que os Atos dos Apóstolos vão citando Barnabé. Era Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Lá, portanto, é que vai mudar Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Há uma mudança, né? Paulo foi aos poucos assumindo a liderança, a importância, né? Mas no início era Barnabé, ele que era o grande homem. Então, e funda essa igreja de Antioquia, importantíssima, né? Onde, de fato, recebemos os católicos, primeira vez somos chamados de cristãos. Para dizer que somos realmente de Cristo Jesus. Mas eu fico vendo a confusão em que estamos metidos. Vai longe, vai muito longe esta época em que os apóstolos fundaram as igrejas por toda a parte, evangelizaram e organizaram, vejam. Na leitura de hoje se cita Manahema, eu gosto muito, porque é escolhido pelo próprio Jesus, presbítero, né? Escolhido pelo próprio Senhor Jesus. E era irmão colasso de Herodes. Quer dizer, os dois mamaram no mesmo seio. A mãe de Manahema serviu para alimentar Herodes. Irmão, da corte o homem. E foi atrás de Jesus. Da corte de Herodes. E foi atrás de Jesus. E com a perseguição, transferiu-se para Antioquia, depois da morte de Jesus, onde, como presbítero, como sacerdote, profetizava. Os profetas, os profetas. Né? Nosso primeiro nome foi este, os profetas. Né? Depois que começaram a distinguir bispos e presbíteros, enfim. Tudo muito mais ou menos junto. Mas hoje a confusão realmente mostra uma igreja sem cabeça. Né? Mostra uma igreja sem cabeça. Ontem, recebendo um print de uma rede social, um diálogo de um padre com alguém. Então, questionado o padre e apontado como quem afinal Francisco e aquilo que está acontecendo na igreja. O padre dizia claramente, né? Não, com certeza, Bergoglio não é papa. Não é papa. E acrescentava, não. Quer dizer, o nosso querido, essa palavra, nosso querido Papa é ainda Bento XVI, num papado escondido. Como assim? O que é isso? Como assim? Como assim? Não, eu me irrito com essa teimosia dos católicos. Não, mas tem revelações particulares. Bom, então guardemos elas e esperemos. Esperemos uma palavra de Bento XVI, porque a palavra que temos ouvido, inclusive escrita, não se esqueçam, aquilo que foi chamado das profecias. As profecias, digo as atuais, mas também na mídia, foi chamado o Testamento de Bento XVI, onde ele confirma de novo a sua renúncia e tira o chapéu para Bergoglio, em encômios. Quer dizer, então nós devemos ser mais teimosos do que ele? Ele diz, não sou papa. Não, sim, tu és nosso papa. Isso é ridículo. Falta de cabeça. Não, mas tem a profecia. Guarda silêncio, espera. A
profecia não é mais importante do que a realidade. E se a realidade for assim até o fim, essa profecia não é verdadeira? Essa profecia então não será verdadeira. Se ele for teimando assim até o fim, essa profecia não será verdadeira. E a profecia, pelo que eu ouvi, aquilo que se chamavam a Carta Testamento de Bento XVI, esses pobres profetas, diziam até que ele iria dar os últimos títulos, ia proclamar Nossa Senhora medianeira e não sei o quê. Pura bobagem isto! Profecia de quem? Essa profecia não serve a nada! Leiam as Sagradas Escrituras. Lá estão as profecias que estão acontecendo. Estamos aí com um antipapa e o falso profeta. É preciso ler também os sacerdotes, por favor, as Sagradas Escrituras e crer nelas. Acho que nós tomamos a Bíblia muito como uma palavra, sei lá. Não, a Bíblia se torna realidade. As profecias da Bíblia se tornam. Ontem eu queria dizer para um de vocês, falando comigo, a profecia não pode conter engano, as Sagradas Escrituras não podem conter erro, porque elas são como que escritas depois do acontecimento. Deus se põe depois do acontecimento, ele não tem tempo, não. E aí ele revela aquilo que aconteceu, não pode haver engano. As profecias essas dos nossos profetas, atentos, cuidado, deixa a realidade discernir. Aliás, a própria palavra de Deus diz, no Antigo Testamento, se não se realizar, quem falou pela boca daquele profeta foi um demônio, não eu. O que confere uma profecia é a realidade. E agora fico eu batendo o pé e teimando que Bento XVI é ainda papa, um papa escondido. Mas como assim? O que é isso? Papa escondido. Não existe. Não pode. E ainda acrescenta os sacerdotes, tudo isso naquele diálogo na rede social, no print eu vi, acrescenta o sacerdote dizendo que, com o coração sangrando, certamente, mas a gente precisa aceitar mergulho. Precisamos aceitar mergulho, a sua contra-igreja, de certo fazer parte dela. E aquilo que está acontecendo na igreja, aquilo que está acontecendo na igreja, a gente tem que suportar, com o coração sangrando, mas tem que aceitar. Já vou falar do que está acontecendo na igreja, já vou dar alguns exemplos, mas tem que aceitar. Sabe o que faltam a esses meus ilustres colegas? Bom, algo já disse, crer nas Escrituras. E ver que os sinais dos tempos mostram que nós estamos vivendo algo das Escrituras Sagradas, o fim do tempo, o fim do mundo, de que fala as Escrituras Sagradas. Eu agora não quero mais falar muito em fim dos tempos. Agora eu uso a palavra que Jesus usava nos Evangelhos. Fim do mundo. Ponto. Estamos no fim do mundo. Estamos no fim do mundo. É preciso entender isto. Quem não aceita isto... Bom, com certeza esses padres pensam. Olha o pensamento. Que Bergoglio morre, afinal já é velhinho ele também, 80 e poucos anos, 81. Que Bergoglio morre, vai se eleger o santo cardeal. Onde tem o santo cardeal? Onde? Onde tem o santo cardeal? Daqueles que ele está nomeando como cardeais? Um antipapa? Cujos atos todos são nulos? Nesses cardeais? Ou vocês acham que esses cardeais que eles estão elegendo, entre os quais, por exemplo, apareceu aí esse homem com mulher e filhos? Agora, eu nem quis falar sobre isso. Mas acham que eles vão eleger o quê? Burke? E em elegendo Burke, será que Burke vai ter coragem? Porque até agora não teve coragem sequer de colocar uma correção para Bergoglio. Acham que elegendo Burke, tão forte e corajoso como ele vai talvez fazer a reforma que a igreja precisa, lá completamente recheada de satanistas, de maçons e pedófilos e homossexuais.
Ele vai fazer a limpeza? Será? Talvez. Mas quem vai eleger esses homens? Bento XVI foi o último Papa. Estamos em sede vacante. A não ser que um dia Bento XVI diz, não, realmente a minha renúncia foi forçada, não foi válida. Mas o que adianta se ele não governa a igreja? O que adianta se a igreja está toda reunida, praticamente toda, inclusive com esse tipo de padre, reunida em torno do antipapa e falso profeta Bergoglio? O que adianta ele dizer que não, eu reconheço que não foi válida a minha renúncia? O que adianta? O que adianta? Vai ele enfrentar tudo isso? Agora com 90 e tantos anos, vai ele enfrentar tudo isso e dar um chute no traseiro desses cardeais e nomear outros que realmente sejam dignos? Aonde? Onde vai encontrar? É o fim da estrada, queridos. Chegamos no fim da estrada. Vamos em sede vacante assim até o retorno de Jesus. Segurando-nos naquilo que nos ensinaram, na fé que nos confirmaram a Santa Igreja até Bento XVI, os santos padres até Bento XVI. Até ali vai o magistério da igreja, acabou, encerrou. Até ali nós temos que nos segurar. Até ali cabem as leis, inclusive as leis canônicas. A modus quo, porque tem coisas que no estado de exceção, como aquele que vivemos, não se pode aplicar. Então, é a nossa situação, né? Temos que enfrentá-la. Enfrentá-la como cristãos, como católicos, temos que enfrentá-la. Preservando a fé católica. Assim como a Santa Igreja ensinou, até Bento XVI. Sem mudar nada. Nenhum i, nenhum tio. E querem ver a situação da igreja? Não. Acontece em cada uma, né? Nas paróquias por aí está acontecendo coisas. Mas agora, para não mostrar-se preconceituosa, essas paróquias, essas igrejas, esses padres, esses bispos, estão convidando os drag king para animar as festas paroquiais. E vão eles todos lá travestidos, diante das crianças da catequese, a falar-lhes e a ensinar para elas. Ai, meu Deus, drag king. Assim, com todo aquele horror de máscara que eles usam e aquelas roupas absolutamente sexuais. Agora, e não é um drag king, botam lá uma equipe de drag queens a animar uma festa paroquial. Na outra paróquia, então, para fugir do preconceito, chamam ainda drag queens a fazer homilia, dar testemunho na missa. Isso. E lá eles dizem, não, nós vivemos muito bem, assim, os homossexuais, uns com os outros. É uma vida exemplar que nós levamos, é uma vida maravilhosa. Somos muito felizes de viver inclusive queremos adotar filhos, sim, nós queremos adotar filhos. A igreja toda. Essa é a situação da igreja. Esta é a situação da igreja. Vai daí para fora. Vai daí para fora. Queridos, nós recebemos uma igreja dos apóstolos. Não a desfiguremos. Antes, convertamos-nos dos nossos pecados e tentemos verdadeiramente reproduzir, seguir. Fielmente, com todo o magistério da igreja até Bento XVI, seguir fielmente aquilo que a igreja é. Não tem outro jeito. E para isto é preciso ir a um refúgio, ir a um lugar vamos. Levemos as nossas famílias, levemos as nossas crianças, os nossos filhos
para educá-los lá, preservá-los lá até que Jesus retorne. Para tirar de lá o sustento, o alimento nosso e deles. Vamos lá. Eu tenho feito esse convite. Verdade é que eu não tenho condições de comprar um lugar assim, grande o suficiente para abrigar tantos quantos querem vir comigo, mas também não tem condições. Precisamos pedir a Deus, rogar a Deus que algum coração generoso se abra. Algum coração destemido, como eram aqueles cristãos dos tempos dos apóstolos mesmos, capazes de darem tudo e darem a si mesmos. Isso que eu acho interessante, não quer só o dinheiro do povo, quer o povo, em primeiro lugar quer o povo mesmo. Tem que vender as suas coisas e vir conosco. Vender os seus bens e vir conosco, toda a família, para construirmos esse lugar. Então, renovemos esse convite. Passamos ao Senhor que derrame sobre algum coração a capacidade disso, porque está difícil. Tantos já se manifestaram. Mas na hora de fazer mesmo a doação, entregar assim. Na minha mão. Aí preservam os seus bens. Não. E se não acontecer? E se não... Aí. Só o Senhor pode colocar no coração de alguém realmente essa capacidade. Só o Senhor. Mas é urgente e necessária. Porque estamos vendo a destruição total. A destruição total da igreja. Total. E esses pobres sacerdotes que não nos ouvem, não têm a coragem de fazer aquilo que nós fazemos. Então aí, a grande maioria deles, muitos deles, não digo a grande maioria, mas muitos deles com certeza como esse padre. Mas continuam enganados. Vem alguma coisa, mas continuam enganados. E a coragem de fazer. De sair assim como eu saí, sem uma garantia de um salário. Eu saí assim, sem a garantia de nenhum salário. Deus dê a leigos e sacerdotes esta coragem. Todos precisamos. Em nome do Pai, do Filho